Olá, nós chegamos ao nosso quinto episódio da nossa jornada da morte para a vida. E olha, nesse quinto episódio, nós vamos entrar diretamente naquilo que nós chamamos de luto, no pós-morte de uma pessoa. Ou seja, quando alguém muito querido seu, alguém que você ama muito, parte para a eternidade, você necessariamente entra em luto. E para cada pessoa, esse enlutamento é diferente. Você, no período de luto e de luta, para poder encarar esta realidade da pessoa que você ama tanto e partiu, você pode passar por etapas. Hoje, há muitos psicólogos, há muitos psiquiatras, há muitos estudiosos que definiram 5 dessas etapas. Independente de ser, não ser, de ser somente essas, de ser mais algumas, de não ser exatamente esses nomes, não tem problema. A gente vai utilizá-las como um meio para a gente se perceber como a gente está vivendo o nosso luto. Então, a primeira etapa se diz que é a etapa da negação. E essa etapa ocorre, muitas vezes, na hora da morte. Quando a pessoa morre, a gente diz, não é possível, não, ele não morreu, ele não pode ter morrido, ela não pode ter morrido, como isso vai acontecer? Isso não é possível. E aí, esse período da negação, ele pode demorar um tanto. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Vai depender também do como aquela pessoa que faleceu veio a falecer. Porque para algumas pessoas, a morte pode ter chegado de repente. E aí essa negação é mais profunda. Para outras pessoas, a vida foi se esgotando devagarinho, e simplesmente chegou uma hora que ela se foi, ela se esvaiu. Então a pessoa teve tempo para perceber a vida indo embora. Então, neste caso, a negação pode ser menor. Mas isto não é regra, de forma nenhuma. Seja como for, de um modo ou de outro, a gente sempre passa por algum tipo de negação. E nesse período de negação, a gente também tem problemas quando a gente se recusa a sair desta interrogação, desta negação e viver. E continuar vivendo. Olha, eu conheço pessoas que, por amar tanto alguém muito querido, depois de 2, 3, 4, 5 anos, a casa onde esta pessoa vivia e habitava consigo continua igual. Nada foi mudado. Nada foi tirado do lugar. É como se a pessoa se negasse a aceitar que aquela pessoa partiu. Ou é como se ela achasse que a qualquer hora ela vai entrar por aquela porta. Eu não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, não se trata disso. Se trata de que esta fase da negação, a gente precisa enfrentá-la e a gente precisa ultrapassá-la. Eu conheci uma pessoa que no falecimento de sua esposa, eles estavam de mudança. Então eles tinham levado já alguns móveis, algumas coisas para a nova casa. E a esposa veio a falecer. Você sabe que esta pessoa, depois de anos, continua com as coisas encaixotadas na nova casa?
ela não conseguiu finalizar a mudança. Percebe? Então é importante que a gente se conscientize de que negar o que aconteceu não resolve. A gente precisa enfrentar. E esse enfrentamento, não raras vezes, nos causa profunda dor e profundo sofrimento. Mas enfrentá-lo faz com que a gente ultrapasse. E olha, tenho que ser muito sincero com você. Normalmente, no enfrentamento da negação, surge uma coisa nada agradável. Raiva. É quando a gente chega a constatar que de fato não tem como negar aquela pessoa se foi, a gente pode desenvolver dentro da gente vários sentimentos desagradáveis. Raiva de Deus, raiva de alguém, raiva da realidade, raiva da vida, raiva da morte. Enfim, a gente entra num tempo de turbulência onde os nossos sentimentos ficam confusos. E aí é preciso também a gente ter uma rede de apoio com quem a gente possa expressar isso. E olha, a rede de apoio, as pessoas que estão próximas a estas pessoas no seu período de raiva, não pode ficar dizendo, não fale isso, não diga isso, onde já se viu, mas isso é um pecado, olha. Não, só tem que dizer, isso mesmo. Põe para fora tudo isso que você está sentindo. Fala, desabafa, eu estou aqui. Eu estou aqui como uma lixeira, para você jogar tudo dentro, tudo, depois eu jogo fora. Mas diz, coloca. Por quê? Porque essa pessoa precisa vomitar. Ela precisa colocar tudo isso para fora para ela poder ultrapassar. E aí, quando ela ultrapassa esse período da raiva, ela entra num período de negociação. Né? É uma coisa incrível. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, quando perdem um ente querido, elas começam a se culpar pela morte daquele ente querido. Seja quem for, mesmo que ela estivesse a quilômetros de distância. Ela começa no período de negociação. Mas se eu estivesse lá, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse tomado tal providência, eu estou tentando negociar comigo mesmo para ver se eu encontro ainda alguma coisa que amenize a realidade da morte que efetivamente aconteceu. Às vezes aí vem os tantos porquês que na negociação nossa a gente também quer fazer com Deus, perguntando, mas por que o Senhor fez isso com esta pessoa que eu amo tanto? E aí, às vezes, a gente comete até o erro de apontar uma outra pessoa e dizer, por que não foi fulano? Por que foi o meu? E não foi cicrano? Olha, tem tanta gente ruim no mundo. Por que não foi esse? Por que foi o meu? É a fase que a gente está vivendo. Mas a gente também precisa ultrapassar esta fase. Por quê? Porque se a gente não ultrapassa isto, a gente não segue com a vida. E aí, quando a gente ultrapassa esse período de negociação, que a gente vê que não tem negócio a ser feito, nenhuma negociação resolve, a gente começa a entrar na última fase, que é uma fase de aceitação. Mas antes da fase de aceitação, normalmente a gente deprime um pouco. E nem sempre essa depressão que a gente sente, ela é ruim. Às vezes a gente se deprime para se recatar. A gente se deprime para pensar mais fundo. A gente se deprime para a gente se perceber, para a gente se olhar com maior profundidade. E muitas vezes a gente se deprime para buscar forças. Outras vezes não.
Outras vezes a gente se deprime de forma doentia. A gente se deprime como se a vida fosse se acabar. A gente se deprime perdendo forças. A gente se deprime com uma tristeza que não tem tamanho. E às vezes, neste período, a gente até quer morrer. Às vezes a gente até diz isso para Deus: me leva para perto dele. Por que não me levou com ele? Não é? Essa fase da depressão, ela é muito importante. Que se ficar séria, você procure ajuda psicológica, psiquiátrica, religiosa, espiritual. Procure. Nesta fase depressiva, é indispensável e fundamental que você tome consigo algumas providências. Primeira providência: não se tranque dentro de casa, muito menos não se tranque dentro do seu quarto. Ao contrário, abra sua casa, abra as janelas da sua casa. Leve plantas para dentro de sua casa, leve flores para dentro de sua casa. Se puder andar, ande, caminhe. Use roupas mais alegres. Antigamente as pessoas usavam preto, 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 durante um ano de luto, por exemplo. Isso não ajuda no processo depressivo. Ao contrário, atrapalha muito. Então tome as providências necessárias. Tome um pouco de sol de manhã cedo. Tome muita água, se alimente bem, faça algum exercício para que o seu corpo físico reaja ao que está acontecendo ao seu corpo emocional. E assim você poder sair melhor desta fase depressiva. Porque ela certamente vai te conduzir à última fase, que é a fase da aceitação. É a fase onde a gente diz: olha, é o que é. Foi. Está na eternidade. Agora eu preciso seguir com a vida. É a fase onde eu começo a tomar providências. Então, é arrumar as coisas, é ver documentação, é encaminhar o futuro, é pagar contas muitas vezes, é planejar o futuro, é ver como é que vai ser daqui para frente sem esta pessoa. Então, meu irmão e minha irmã, eu espero que o fato de você ter conhecimento um pouquinho dessas 5 fases ajude você a se situar. Mas olha, isto é regra? Não é não. Todo mundo passa por essas 5 fases? Não. Tem gente que não passa nem da primeira, fica nela a vida toda. E tem gente que não passa nem pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira, vai logo para a quarta e se deprime e fica em cima de uma cama. E tem gente que não passa por nenhuma das 4, vai direto para a fase da aceitação e diz: vamos tocar em frente. Então não existe uma regra que diga é assim com todo mundo. Nós somos únicos na vida e a gente precisa saber disso. Tá bom assim? Então olha, eu agora quero fazer uma oração bem especial por você, para que você possa, nesse momento, experimentar a bênção e a graça de Deus, não importando em qual fase do seu luto você estiver. Vamos lá? Querido Jesus, amado Senhor, eu te apresento neste momento esta pessoa que nesta hora assiste este vídeo. Eu te apresento, Jesus, e te digo: vinde em seu socorro. Esteja com ela. Não importa, Senhor, a fase que ela esteja com ela o tempo todo. O seu luto, Senhor. Se ela está na fase da negação, ajuda ela a entender, compreender, ver no além da morte. Se ela está na raiva nesse momento, o Senhor abrace esta pessoa e diga:
Olha, ponha tudo para fora. Eu estou aqui, eu sou o Senhor da tua vida. Eu te amo e não importa o que você diga, eu não vou deixar de te amar. O meu amor por ti não muda. Se ela estiver vivendo a fase da barganha, diz para ela: não foi tua culpa, filha. Não foi tua culpa, filha. A vida tem os seus caminhos, mas ela também tem o seu fim. Então acolhe e aceita. Se nesse momento esta pessoa estiver vivendo o seu tempo de depressão, eu te suplico, Senhor, seja luz para a vida dela, seja presença para a vida dela, seja alguém que não vai permitir que ela também queira embarcar na morte. Por quê? Porque para ela a vida ainda está aí e ela ainda tem o seu papel no mundo para cumprir. Então, Senhor, por favor, vem agora sobre ela, a abraça, toca com as tuas mãos santas e ajuda ela a ultrapassar este tempo de turbulência que ela vive em sua vida. E se esta pessoa, Senhor, estiver na sua fase de aceitação, louvado seja Deus. Que ela possa contar sempre com as luzes do Espírito Santo para poder levar adiante a sua vida. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero pedir a Deus nosso Senhor, que Ele lá dos céus derrame sobre a sua vida, não importando a fase que você esteja vivendo do seu luto, que Ele derrame sobre você as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E olha, amanhã nós temos o nosso próximo episódio, ou se você for assistir logo depois desse, daqui a pouco, no nosso próximo episódio, nós vamos trabalhar a importância da gente viver o luto e também não negá-lo. Mas isso vai ser somente no próximo episódio. Então fica com Deus, viu? Tchau!